Pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos tratar de um gênero literário que é o poema, né? Eu tenho certeza que você já tratou isso nas disciplinas ligadas à língua portuguesa. A parte teórica é a mesma, não muda nada de uma para outra, né? Mas aí tem alguns elementos que podem se configurar, elementos interessantes, que dizem respeito à língua inglesa, né? A língua que nós estamos estudando aqui, certo? É, Todo o material que nós vamos utilizar na aula de hoje, ele está disposto no blog, né? No mesmo lugar onde você entrou aqui, pegou o link para entrar nessa aula aqui, né? E aí nós estamos aqui no Class 52, e na qual eu coloquei aqui o título dessa aula, On Art, que é o título de um poema que nós vamos estudar nessa aula de hoje, ok? Então nós vamos começar por aqui mesmo, pelo próprio blog, certo? E vamos ver alguns pontos que estão aqui à nossa disposição. Está aqui as instruções de entrada da aula, etc., né? Nós estamos dentro de uma unidade temática. Eu sei que vocês precisam fazer seu diário de bordo aí para alguma disciplina específica. Então, compreensão e produção de diferentes gêneros discursivos em língua estrangeira, em inglês. O gênero discursivo que nos interessa nessa aula de hoje é o poema, né? O conteúdo, então, é o poema, propriamente dito, né? E aqui está as habilidades, você pode ler, observar aí, né? Que está no campo da gente fazer leituras aplicando diferentes estratégias para que, de fato, a gente saiba o que está tratando ali, né? E aí eu tenho que, como objetivo para essa aula, trabalhar esse gênero, né? E aí nós nos serviremos de atividades elaboradas com o intuito de tentar explorar tanto a questão da estrutura, né, da língua, quanto o que os textos podem, então, nos oferecer compreensão, aquilo que a gente pode, então, estar entendendo a partir desse texto, ok? Então, eu gostaria de pedir ajuda, né, aqueles que puderem, por favor, já aí aquecendo a voz, fazendo a leitura para a gente. Nós temos aqui, acho, 4 parágrafos só, para quatro parágrafos para a gente diferenciar poema de poesia e identificar e definir alguns elementos aí do poema. Quem poderia contribuir conosco com a leitura aí? Ajudando também? Eu posso ler. Faz favor, o primeiro parágrafo aí a gente comenta e depois a gente vai passando para frente. Tá bom. Tem alguma coisa na frente, não dá para ler. Desculpa, eu vou tirar. O poema é um gênero discursivo, geralmente escrito em versos. Cada conjunto de versos é chamado de estrofe. Uma outra característica são as rimas, apesar de que elas não são obrigatórias. Pode-se muito bem escrever um poema sem que existam palavras rimando uma com as outras. Isso é novidade para alguém de nós? Alguém de nós não sabia o que era isso? Que um poema ele é escrito geralmente, né? Então, veja, por mais que existem regras, essas regras não definem de uma vez por todas o poema. Então, geralmente é escrito em verso, né? E aí esses versos, né? Cada linha, na Bíblia, né? Na Bíblia fala versículos, né? Porque seria a ideia de que são versos pequenos, né? Versos menores ainda. E, na verdade, é o seguinte, que a Bíblia, porque é um dos livros literários mais famosos, eu vou usar isso como exemplo, né? Então, a Bíblia é toda dividida em livros, né? Livros e cartas, livros e epístolas, livros e cartas ali dentro. E cada livro e carta são separados divididos, né? Em instâncias menores, são capítulos. E cada capítulo é dividido ainda em versos ou versículos menores. Então aí está a questão. O poema é um todo e cada linha do poema ali, né? Ou cada parte menor de um poema são os versos, né? E aí esses versos eles são agrupados, eles podem ser agrupados. E aí você nesse agrupamento você tem as estrofes, que seria de um texto corrido, um texto discursivo aí, seria os parágrafos, né? Mas no caso, no poema nós temos as estrofes aí. Então eu estou pensando que eu estou falando isso aqui porque a gente tem que falar e estudar,
mas eu acho que eu estou falando, estou ensinando o padre a rezar a missa aqui, porque vocês já sabem de cor e salteado essa questão. Mas, enfim, fica para reafirmar essas questões, né? E a questão das rimas. Elas podem existir ou podem não existir, né? Elas fazem parte dos poemas rimados, mas também não necessariamente precisam estar ali. Mas, enfim, então temos as rimas. Essas rimas elas podem acontecer dentro da estrofe ou pode acontecer de uma estrofe para outra, né? Mas é um elemento muito comum da gente encontrar em poemas que são as rimas, né? Então, apesar delas não serem sempre obrigatórias, como já acabou de ler aqui, certo? E aí, vamos continuar? Alguma dúvida? Se não tiver, a gente continua. E aí, alguém que se sentir habilitado e quiser ler para a gente o próximo parágrafo, por favor. Por ser um gênero literário, os poemas podem possuir metáforas, gradações e outras figuras de linguagem e recursos de estilo. Nesse sentido, esse gênero possui um trabalho peculiar com a linguagem e costuma refletir o tempo presente e seus impactos sobre a sociedade. Muito bem. Então, eu acho que é importante a gente ver essas figuras aqui, né? Por exemplo, uma figura de linguagem que é a metáfora. Então, só a título, que isso não é uma aula de gramática, né? Mas, enfim, a título de falar bem resumidamente, né? O que é uma metáfora? É uma comparação sem utilizar a palavra como, né? Então, tipo, os belos olhos da menina são parecidos com uma borboleta colorida, né? Os belos olhos de uma menina são parecidos com a borboleta. Nesse sentido, eu fiz a comparação dos olhos com a borboleta, mas eu utilizei parecido com a borboleta, né? Metáfora seria se eu dissesse seus olhos bonitos são borboleta, né? Então, assim, eu já falei diretamente, né? Coloquei aquela comparação, porque claro que os olhos dela não é uma borboleta, mas parecem-se com a borboleta, e eu omiti esse parece com, e já falei logo que é a coisa, né? O outro objeto que eu estou tentando fazer a comparação. Não sei se isso explica. Se não explica, vocês, por favor, manifestem-se aí. A questão da gradação, né? Ou graduação, é um processo em que vai aumentando, né? Aumentando especificamente aí a questão de ritmo. Então, nós temos algumas cadências quando a gente está dizendo alguma coisa, talvez a gente diz lento, mas às vezes a gente vai, então, aumentando o ritmo ao passo que vamos dizendo. Então, há nos poemas também essa situação de gradação. Do lento para o mais rápido, ou do mais rápido para o processo de falar mais lento. Então, teve uma gradação que declinou aqui, eu acabei de fazer. Mas também a gente pode fazer muito rapidinho, né? Então, a gradação que vai aumentando o ritmo dessa situação aí. E também tantas outras figuras de linguagem e também os recursos de estilo. Esses recursos de estilos eles estão na questão de utilizar uma sílaba ali específica, uma palavra específica, ou utilizar uma fonética ali de repetição dessas questões, né? Então, ou seja, só por alto mesmo a gente discutir esses pontos que fazem parte do estilo, né? Daquilo que está posto ali dentro do poema. E aí, quando a pessoa vai escrever, né? Então, a gente tem ali, eu posso escrever um texto discursivo qualquer e talvez não exija de mim muito mais do que os argumentos e o conhecimento da causa. Eu faço um texto argumentativo, dissertativo. Mas quando eu vou fazer um poema, aí eu já tenho algumas técnicas, né, como entender de metáforas, entender de figuras de linguagem, entender de estilo, entender de gradações, entender de uma série de questões aí. Por quê? Porque o poema ele tem ali uma função artística, sabe, estética, que causa também esse impacto, né, que precisa causar esse impacto na sociedade. Diferente dessa comparação que eu estou fazendo com vocês, que é do texto argumentativo dissertativo, que esse aí ele fala o que tem que falar, do jeito que tem que falar, mas ele não se preocupa tanto assim com o jeito de falar, ele fala o que tem que ser dito, né?
E aí, com todas as coerências da linguagem, etc. Agora, não, o poema já está na linha, a literatura, do modo geral, ela já está no campo da arte, né? E para ela funcionar bem, ela precisa ter ali as características próprias para causar esse impacto, né? Então, as músicas são todas praticamente poemas. E aí, das rimas que tem para fazer um refrão, as repetições que tem ali dentro, elas transmitem a mensagem que é de interesse. Ok? Da mesma forma, eu continuo dizendo, aquele que não está entendendo o que eu estou falando, ou estou falando muito rápido, por favor, se manifeste para a gente tentar explicar de outra maneira. E aí eu gostaria de convidar alguma pessoa que sinta vontade para ler para a gente esse o terceiro parágrafo, que já é o penúltimo. Já a poesia é entendida por ser uma atitude subjetiva, é o aspecto imaterial do texto. Pode-se encontrar poesia em diferentes produções, tais como canções, cenas de filmes, crônicas, contos, etc. Assim, não é preciso ser um texto escrito em verso para ser poético. Uma carta pode ser poética, pode ter poesia. Então, é só uma questão que a poesia, na verdade, então, é um estilo, né? Enquanto que o poema é um gênero textual, que ele tem ali regras, formatos, tem uma estrutura bem definida, que diz que ele é um poema, né? Diferente de uma carta, diferente de uma receita, diferente de um texto argumentativo dissertativo. Já a poesia já é uma questão estilística, sabe? É um elemento em que a pessoa que faz lá um texto dissertativo, ele consegue colocar um elemento ali artístico no meio do texto dele, que aí o faz dele poético, né? Os poemas, por natural, quase todos já têm essa poesia. Mas a poesia ela pode estar presente em várias outras produções, né? Como está dizendo aí, diferentes produções aí em que existem, entendeu? Então, poema é gênero e estrutura textual, poesia já é um estilo de um texto, um estilo de uma comunicação, de uma linguagem. Beleza? Então, só para definir. E aí, para terminar, voltando ao poema, comentamos que seus exemplares, de forma geral, possuem um trabalho peculiar com a linguagem. É comum, por exemplo, o uso de metáforas e gradações, assim como em diferentes recursos de estilo, tal como a repetição de termos ou expressões. Certo? Para esta aula de hoje, a gente selecionou aqui um poema intitulado On Art, de uma autora chamada Elizabeth Bishop, certo? Então, nós só temos aqui, olha, 3 estrofes desse poema. As 3 estrofes, cada uma delas tem 3 versos, certo? E a gente vai assistir aqui, escutar essa dramatização desse poema. One Art by Então, vamos colocar mais uma vez, e agora sim, com o texto lá, eu vou deixar só a voz aqui, né, para a gente ver o texto lá propriamente dito. O professor não está escutando o áudio. Ninguém está ouvindo o áudio, é isso? Não.
Deixa eu ver se... Estão ouvindo agora, gente? Ainda não. Eu suspeitei que isso poderia acontecer. A sonoridade da voz dessa narradora, dessa moça da lenda aqui, seria uma voz talvez mais interessante, mais agradável que a minha. Mas vamos então. O poema On Art, by Elizabeth Bishop. The art of losing isn't hard to master. So many things seem filed with the intent to be lost, that we lose is no disaster. Lose something every day, except to fluster. Of lost dark keys, they are badly paint. The art of losing isn't hard to master. Then practice losing farther, losing faster. Places and names, and where is was you mean to travel. None of these will bring disaster. Bom, vamos preocupar tanto com o que diz respeito às questões da tradução em si agora. Mas aí eu quero convidar vocês agora para fazer uma atividade aqui, né? Conforme umas perguntas que estão postas. Vai aparecer aí agora, gente, vocês vão abrir uma nova tela, uma nova aba da internet aí, e vão colocar o site. Eu já vou dar aqui as orientações para esse site. Né? Então, vamos começar com esse aqui mesmo, olha. Vocês, por favor, olha, tá vendo aqui bem no alto bem no alto o site, ó, www.mente.com. Abrindo esse site, vai pedir um código, e o código está aqui em cima, tá vendo? Olha, 7917980. Aí você entra para fazer essa participação nessa atividade aqui. Por favor. E lá vai te dar a possibilidade de você colocar 3 palavras, né? 3 palavras que respondendo essa pergunta que eu estou colocando aqui para vocês agora. Que é, você deve ter percebido que o poema On Art possui um ritmo. Por que esse ritmo é proporcionado? O que tem no poema que faz proporcionar esse ritmo? Eu só quero saber se está tudo certo, vocês estão encaminhando aí para ir para a questão que eu estou orientando, pessoal. Então, o site é www.mente.com e aí você usa esse código. E a partir de usando esse código, você tem a chance de digitar e registrar a sua participação. No caso, contribuindo com essa aula. Alguém está com dificuldade, pessoal? Alguém não conseguiu entrar? Professor, repete de novo o link, como é que é? Tá aqui, você vai abrir uma aba da internet, tá? Essa primeira linha que tá aqui, olha, www.mente.com. Abrindo essa página, né, vai te pedir um código. E aí esse código que eu tenho aqui em cima aqui, olha, 7917980.
E essas palavras, o que é para colocar nessas? A resposta para essa pergunta que eu estou fazendo para você aqui, ó. Você percebeu que tem um ritmo nesse poema. Por quê? O que você acha que está causando? O que causa esse ritmo no poema? E aí você vai colocar até 3 palavras, não é? Até 3 palavras que você entende que está causando ritmo por isso. Por isso, por aquilo, por aquilo outro. Olha, já temos uma participação. Vocês vão perceber, gente, que aquelas palavras que são repetidas, elas vão ficando maior aqui na apresentação. Aquelas que não são tão repetidas, elas vão ficando menores. E assim ele vai dando a dinâmica. Tudo bem. Então, já temos aqui, a pessoa colocou a palavra losing, loss, lose. São palavras que têm uma fonética, né? E que tem também, o que está dito aqui, métrica. Então, possivelmente, está vendo que rimas ficou um pouco maior, possivelmente mais uma pessoa já escreveu a palavra rimas, né? Então, as rimas fazem com que o texto ele ganhe ritmo, certo? Estão vendo, então? A questão da sonoridade leva a essa questão do ritmo. Tudo bem? Que palavra nós temos diferente aqui? Até agora nenhuma. Musicalidade, uma coisa nova que apareceu. Poesia, né? Isso vai dando, então, vai proporcionando o ritmo do poema, né? Aquilo que está ali dentro do poema. A própria estrutura dos versos, né? Então, a gente está vendo que a palavra rimas aqui, a palavra musicalidade, sonoridade e métrica são palavras que estão um pouco maior, né? Viu aqui a diferença? O programa entendeu diferente a palavra métrica da palavra métricas, que na verdade a gente sabe que é a mesma coisa, né? Então, são esses elementos, não é, gente? São esses elementos. Eu tenho aqui 15 participantes até agora, eu acho que os outros estão tentando, né? É bom que a gente vai aprendendo outro tipo de elementos aí, né? Olha uma palavrinha com erro aqui, ó, rimer, né? Não sei se a pessoa, o que ela quis escrever de verdade, né? Mas aí apareceu palavras diferentes, como, por exemplo, sintonia, ligação, né? O que mais? Métrica em inglês, né? Metric, a própria rima. Então, ótimo, né? Que bom que a gente verifica esses elementos de fato, né? Agora, eu queria fazer uma outra, agora eu quero compartilhar uma outra questão com vocês. Então, eu gostaria que a gente parasse, né? Porque aí eu gostaria da participação de vocês e agora uma participação um pouco mais técnica, que você vai retirar do texto lá as palavras que, de fato, mostram para a gente o que mais apareceu aqui como elemento que proporciona essa questão do ritmo, aqui a questão da rima, musicalidade, sonoridade, né? Pois então, foram palavras que foram, de fato, em evidência e que indicam esse ponto que nós estamos estudando, certo? Então, nós vamos sair dessa parte aqui agora. Eu vou compartilhar com vocês uma outra, certo? Vou compartilhar com vocês uma outra. E aí vocês, por favor, entrem nessa outra. E aí agora nós vamos, então, ter alguma participação um pouco mais técnica, né? O site é o mesmo, né? Você, então, podia fechar esse que você abriu aí, para você poder abrir o outro e colocar o código no outro, né? Porque senão ele vai ficar com a memória desse que você entrou agora e querer que você participe no mesmo, entendeu? Então, seria interessante você fechar essa aba, entra com o mesmo endereço, que é o www.mente.com, só que agora você vai usar esse outro código aqui, é o 3467047. E aí eu estou perguntando para você aqui, para você participar, quais são as palavras que estão lá no poema que formam as rimas? Que palavras que têm um som, então, parecido
que servem de rimas aí dentro desse poema, desses 3 versos, desses 3 estrofes desse poema que nós estamos lendo aí. Aí a minha sugestão é assim, que na mesma linha de cada palavra, você coloca as 2 palavras, entendeu? Tipo, mother and father. Põe as 2 palavras na mesma linha lá, que aí ela vai aparecer aqui pra gente já de forma associada. Então, quais palavras formam rimas aí nesse poema? Então, nós temos aí, a pessoa colocou master e disaster, spent e mint, cluster e master, qual mais participação a gente tem, pessoal? Bem, aí, assim, como parte do nosso entendimento aqui, você tem aqui essa escrito em, acabou de, essa é a azul que está no meio, né? Master, disaster. Então você tem o air aqui, beleza, né? Mas você não tem isso aqui, por exemplo, olha, hard to master. Então, ou seja, são palavras um pouco diferentes, né? Não dão exatamente essa sonoridade de rima. Como aqui, ó, intent, spent. Então, você tem a rima aqui. Something losing. Então, não sei. Eu vou marcar algumas palavras que são específicas. Inclusive, elas no poema, elas aparecem de forma mais num local mais apropriado para se aparecer a rima. Entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado de usar essa ferramenta, né? E aí, visualmente, ela é bem bonitinha, né? Ela chama atenção aqui com cores. E aí serve para a gente deixar registrado, então, o nosso entendimento aqui nessa aula. Então, pessoal, vamos parar um pouquinho, né? Não vamos mais. Obrigado pela participação aí, todos vocês, né? Agora eu gostaria de a gente ver essas palavras ali no próprio poema, né? Então, algumas pessoas ainda estão salvando as suas participações, né? E aí as palavras que mais vocês viram, né? Ou seja, está mais na cara, é essa aí, master e disaster, né? Master e disaster estão mais na cara, como sendo aquelas que demonstram e apresentam as rimas, né? As rimas. Então, está no campo da sonoridade mesmo, né? Então, olha aqui, gente. Veja bem, a rima aqui no poema, ela está dentro da estrofe, né? E ele está também nas outras estrofes. Então, esse sujeito aqui, essa sujeita, né, que é a Elizabeth, ela fez assim, tomou esse cuidado. Olha aqui, eu tenho uma rima de master com disaster, dentro da mesma estrofe, e esse master rima também com fluster, e com master, que aí no caso é uma repetição aqui, entendeu? Então, ou seja, a primeira e a terceira, o primeiro e terceiro verso de cada estrofe, eles rimam entre eles. Aqui o faster e o disaster. E da mesma forma você tem o intent, spent e mint, né? O segundo verso de cada estrofe acaba então repetindo também a rima, né? Dando aqui essa sonoridade. E aí você tem outro elemento, que é a questão da gradação, né? A questão da rima está tudo bem, ou alguém quer fazer algum comentário, ou fazer alguma pergunta, ou discordar de algum ponto aqui? Tá ok, pessoal? Ok. Que bom. Então, agora vendo aí essa questão do ritmo, né?
Então, você começa, the art of losing isn't hard to master. So many things seem filed with the intent to be lost, that their loss is no disaster. Lose something every day, accept the fluster of lost dark keys, they are badly spent. The art of losing isn't hard to master. The art of losing isn't hard to master. Então parece que vai dando uma facilidade ali e uma rapidez em dizer as palavras. E quanto mais vai chegando no final, parece que ele vai então dando esse ritmo, né? Então, then practice losing farther, losing faster, né? Inclusive faster significa rápido também, né? Places and names and where it was you meant to travel. None of this will bring disaster. None of this will bring disaster. Então, seria basicamente isso mesmo, né? Para que a gente pudesse, então, ver a questão do gênero. Vocês podem ler isso aqui de novo. Vocês podem ouvir o poema aqui, que está aqui no blog à disposição para vocês ouvirem aí a partir do YouTube. E aí eu gostaria de passar agora com vocês com a outra parte, que seria a questão do lado do GR8 e as nossas tarefas na condição de portfólio, certo? Eu queria perguntar primeiro, deixa eu ver quem é que de fato tem aqui. A tarefa da aula passada já está lá no blog, no GR8, e algumas pessoas já fizeram, algumas poucas pessoas fizeram, infelizmente, ainda. Eu estou um pouco preocupado com essa questão, né? Muitos deixarem fazer só de uma hora ou não fazerem. Então, foi a atividade da aula 50, que vai levar aqui da aula 50, certo? Estou deixando a tela aqui para vocês verem mesmo como que a coisa aparece aqui para gente. Então, veja aqui, olha, dessa atividade aqui da aula 50, nós tivemos apenas 33 pessoas que realizaram essa atividade, né? Eu sei que a Leice não está aqui, ela está no médico, mas eu queria pedir para alguém que já fez essa tarefa para fazer o procedimento para a gente aqui, mostrar para a gente como que a gente coloca isso lá no portfólio. Ou vocês já sabem. Uma coisa que tem que ficar clara, pessoal, é o seguinte: se você tirar um print daquela última página lá, quando você envia o formulário, aquilo ali não vale nada, porque não tem seu nome lá, entendeu? É um padrão para todo mundo aquilo ali. Então, só tirar aquele print serve para todo mundo. Então, não vamos por aí, não. A Ellen Ribeiro tá aqui na sala? Ellen Ribeiro está presente? Ellen Ribeiro, você faria esse favor para a gente de transmitir sua tela, entrar no seu e-mail, nesse e-mail aqui, olha, o Ellen Ribeiro 15 iCloud, e lá fazer o procedimento que eu for orientando aqui. Você pode fazer isso? Professor, eu tô pelo celular, tem como? Eu queria que fosse pelo celular mesmo, justamente para mostrar a possibilidade. Entendeu? Então, deixa eu só observar aqui que hora que você mandou essa tarefa, para que você vá lá na data certinha do seu e-mail. Então, assim, você vai lá no seu e-mail no dia 9/9, por volta de 7h40 da manhã, vai ter um e-mail do formulário para você. E aí é o procedimento que eu gostaria que você realizasse lá. Então, eu vou te transformar aqui em apresentadora, certo? E aí você vai transmitir a tela para a gente, por favor. Deixa eu só achar você aqui. Qual que tá seu nome mesmo? Ellen Ribeiro. Eu não estou conseguindo identificar você aqui nos... Ah, achei aqui. Usuário desconhecido. Agora, como é que eu vou achar você lá para torná-la apresentadora? Eita, não vai ter jeito por aqui. Ver se eu acho aqui pelo celular.
Achei você aqui, participante. O Ellen, então, por favor, aí, você toca no meio do seu telefone aí, lá nos 3 pontinhos, compartilhar. Aí você põe compartilhar a tela, por favor. Beleza. Agora, Ellen, entra lá no seu e-mail iCloud, por favor, naquela data que a gente orientou, que é o dia 9/9, por volta de 7h40 da manhã. Beleza. Aí, esse é o formulário. Agora, o que vai acontecer? Você precisa de salvar ele em PDF para gente, para você mesmo, entendeu? Então, normalmente, lá no início do e-mail, um pouco mais para cima lá, deve ter 3 pontinhos do lado direito em cima. Você clicar e mandar ou salvar ou mandar imprimir. Só, por favor, lá. Ou ela, você tem no e-mail mesmo, não é? Ellen, você está conosco? Pessoal, meu telefone não tem esses 3 pontinhos, não. Não, você já está transmitindo na tela, normal, já está transmitindo. Ok? Não, não para não, cancela. Agora, entra lá no seu e-mail, por favor. E essa página aí que está Google Forms, isso está dentro do seu e-mail ou você está entrando no site do formulário? Aí, Eu tô no e-mail. justamente. Agora, na parte superior aí, diminui o zoom, por favor, tem como? Da sua tela? Mas tá normal, não tá, não? Tá normal, mas não tá aparecendo isso. Mas não tá aparecendo o item que eu preciso de vocês, para você fazer aí. Lá no lado direito tem um negocinho azulzinho. Clica nele, por favor. E ele muda pra próxima aula. Oi. 41, pra aula 41. Certo, mas não é esse o ponto. É algum desse aqui? É por aí mesmo. Deixa eu ver. Ó, peraí, deixa eu achar. Tem alguma coisa em imprimir aí? Tem. Ah lá, o imprimir. Clique em imprimir. Cada qual de vocês vai ter uma questão diferente. E no lugar de impressora, você troca lá, seleciona, põe seleciona e coloca salvar como PDF. Lá no selecionar. Não tá, volta lá de novo no opções, de novo. Né, só vai procurar impressoras aí. Eu vi uma outra coisa lá que é o encaminhar, mas o encaminhar lá é e-mail. Então eu acho que vai ser. Clique em opções aí, vê o que aparece, por favor, Ellen. Opções? Lá no meio da tela, mais em cima. Não, não faz nada, não. Não faz nada. Não, então cancela isso aí. Vamos ver se aparece outra coisa. Talvez nessa pastinha aí embaixo. Mover mensagem? Só que eu mover aí. Não, não é isso.
O fato é, talvez vocês sabem dizer, que nós precisamos de salvar esse e-mail como PDF. Então, quase todos os aparelhos, quando manda lá imprimir, ele salva PDF. Ele, no lugar de procurar impressora, ele salva o PDF. Entendeu? Então, esse ponto nós temos que achar aí para dar certo. Eu pensei que esse exemplo dela seria fácil, a gente mostraria já de cara. Eu vou mostrar a partir do meu aqui, certo? Vou mostrar a partir do meu, aí quem sabe a gente verifica o de vocês também. Então, pode encerrar a sua apresentação aí, por favor. Ellen, obrigado pela tentativa. Caio, Pois não. eu acho que é porque o dela é iPhone. No meu aqui apareceu a opção. Eu é Smart. É, PDF. Então, vocês estão vendo o meu aqui agora. Eu vou entrar no e-mail. Aí vamos vendo. Vocês que têm iPhone, vocês precisam de explorar isso aí, né? Para ver a questão dessa situação. Deixa eu pôr aqui no. Então, veja, aqui eu respondi uma atividade dessa, e no meu caso aqui, ela aparece em atualizações. Então, veja lá, formulário do Google, né? Foi a confirmação, chegou para mim, eu clico nele, né? Dou um toque nele aí, tá aí o formulário. Nesses 3 pontinhos aqui, tá vendo? Tem 3 pontinhos lá em cima e tem aqui embaixo. Então, é nesse aqui que a gente clica, ó. Clica nesses 3 pontinhos, e aí eu vou colocar aqui em imprimir, né? Nesse imprimir, tá vendo lá? Pode ser salvar PDF, ou posso trocar lá em cima por, de fato, procurar uma impressora. Eu não tenho impressora no telefone. Então, eu vou fazer o quê? É o salvar PDF. Nesse verdinho do lado aí, olha, apareceu, ó, salvar PDF, eu toco nele, e aí ele vai para meus downloads recentes. Lá embaixo, tá vendo? Tem como eu editar o nome, olha. Esse aqui é a Class 52, né? Eu vou salvar isso aqui dessa forma. E aí eu tenho lá nos meus arquivos recentes. Então, deixa eu procurar aqui nos files, nos arquivos. Aqui, né? Então, foi um download que eu tenho, né? Tá lá o download, tá vendo? Vai aparecer para você aí agora olha lá, Class 52. Lá no GR8, você precisa compartilhar esse ponto, né? Esse arquivo aqui vai para lá. Né? Quando você clica lá no GR8, lá no enviar portfólio, você busca aqui, que aí está toda a resposta que eu dei. Entendeu? Vou abrir como PDF aqui. E aí está toda a resposta que eu dei lá. Então, nós temos que aprender isso esses dias, tá? Olha lá, tá todos a participação feita, entendeu? Então, meninos e meninas, eu espero que a gente vai dar conta disso aí. Na aula de filosofia, a gente pode talvez dar uma olhadinha também, né? No intuito, assim, de dar conta de fazer isso. Ficou claro o caminho, pessoal? Ou alguém está Professor, muito não dá para saber? Sim. a parte de que tarefa para enviar no portfólio agora? Não, vão ser praticamente... Está tudo lá, planejado no GR8 já, até a de hoje. Eu acho que de inglês são 3 até hoje, então essa e mais 2 anteriores, e a de filosofia são 2. Então essa de hoje e uma anterior. Eu já mostrei para vocês aqui esse ponto no blog aqui, olha. Já está avançando aí uns 2 minutos do horário, mas a gente já encerra rapidinho mesmo, tá, gente? Eu não gosto de ficar ocupando muito o horário de vocês aí, mas enfim. Eu tenho compartilhado com vocês uma postagem aqui no blog, que é aonde está agrupado as tarefas que tem. Então, você tem como olhar lá no GR8 mesmo, mas aqui no blog, olha, na página inicial do blog,
Assim que ele carregar, ele vai abrir para a gente. Aqui na página inicial do blog, né? Você desce, rola para baixo aqui, até aqui, olha, balança da atividade terceiro bimestre. Aí você clica nela. E você vai ver todas as atividades, olha. Então, na Class 40 tem tarefa, na Class 41, na Class 46, na Class 50 e na Class 52. Tudo tem tarefa aqui. No portfólio já, isso aqui também vale nota, naturalmente. Você tem que fazer todas, tá? Mas para fins de portfólio, você tem a 52, a 50 e a 46. Certo? Todas elas lá, já as 3 últimas para o portfólio. Essas outras 2 aqui também você precisa fazer. Ok, pessoal? Ok. Então, nós vamos parar por aqui. Vocês vão futricando essa situação aí. Fazendo lá, você tenta baixar, que terminou de fazer, pôs o e-mail, você vai receber o e-mail com a confirmação. E vamos tentar fazer em PDF, virar aquelas respostas no PDF para você poder anexar lá no GR8. E aí a gente vai tentando resolvendo esses problemas até que, de fato, dê tudo certo aí, que é uma novidade para todo mundo. Good morning, see you later. Good morning, teacher.